Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deus salutare meu. Amém. Essa é a primeira parte do verso de um cântico que foi escrito, inspirado pelo Espírito de Deus, escrito por uma jovem no início da sua adolescência. Está registrado em Lucas capítulo 1. A essa jovem foi dado a graça de ela ser a mãe do Filho de Deus. Então, no momento, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Esse cântico foi conhecido como Magnificat, e exalta a grandeza de Deus por atentar para a sua humilde serva. Mesmo vendo a sua condição de inferioridade em relação a muitas outras opções que o grande Deus teria, ele escolheu encontrar nessa moça e dar a ela a função que ela desempenharia como a mãe do Filho de Deus. Mas o anúncio de que ela ficaria grávida pelo Espírito Santo precede esse cântico. E hoje, então, nós temos a enorme tarefa de pegar essa parte gigantesca do relato dessa coadjuvante e aprender com esta serva de Deus. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Se a última vez nós vimos o encontro do anjo com Zacarias e a sua descrença, Lucas, o evangelista, vai contrastar a maneira como Maria responde ao anúncio de que ela seria a mãe do Filho de Deus. Então, nosso texto começa no versículo 26 de Lucas capítulo 1, dizendo: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouvia a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse, todos juntos até o verso 55: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente,
Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por nos dar a chance de cantarmos que nós precisamos de Ti. Obrigado por nos lembrar por meio do cântico. Precisamos do Senhor não só para a salvação, mas para a manutenção da nossa vida e vitalidade espiritual. Nós gostaríamos que agora que a Tua palavra está aberta diante de nós, que o Senhor nos ensinasse por meio dela. Pedimos a Ti, Espírito, o autor deste livro, o autor dos cânticos, aquele que nos foi prometido para nos ajudar e nos consolar. Pedimos a Ti, Senhor, que nos instrua a aprendermos com Maria, serva do Senhor, aprendermos como participar de maneira sincera, alegre e submissa ao plano que o Senhor tem estabelecido para nós, seja ele qual for. Eu peço que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória, que o Senhor não nos permita fugir do que a Tua palavra tem a dizer. O Senhor marque em nossos corações, de maneira indelével, aquilo que o Senhor deseja de nós. É o que nós imploramos, no nome de Cristo. Amém. Enquanto nós estudamos sobre Lucas há alguns anos, nós estamos olhando a inversão de valores proposto pelo autor. Mas essa inversão de valores aparece de várias maneiras. Agora nós vamos ver, ou nós estamos vendo, desde o domingo passado, essa inversão de valores acontecendo mesmo naqueles que participam, sem ser o personagem principal. Como o nome diz, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e Ele é o personagem principal, Ele é o protagonista de tudo o que acontece. Tudo o que acontece sustenta, corrobora, ajuda, promove o que Deus está fazendo por meio de Cristo. Esse grande enredo, Deus cumprindo as profecias que havia dado anteriormente, de que Ele visitaria de novo o seu povo, Ele reverteria a maldição criada pela entrada do pecado no mundo, Ele restauraria, inicialmente, por meio da inauguração do seu reino e a sua consumação no futuro. E nós vimos que Zacarias e Isabel participam como coadjuvantes. Eles se tornam esses coadjuvantes por serem aqueles que vão criar o precursor, ou João Batista. Eles podem servir para nós como exemplos de pessoas que são fiéis ao Senhor, mesmo quando os sonhos se frustram. Muito embora, mais na frente, na conversa de Zacarias com o anjo, Zacarias demonstra um pouco de incredulidade diante do plano de Deus. O nosso texto começa no versículo 26, nos dando um time frame, nos dando o tempo. Ele diz, no 6º mês. No 6º mês de quê? No 6º mês do relato que ele falou anteriormente, depois da primeira visita lá em Jerusalém, visitando a Zacarias e Isabel, por meio dele, algo assim. Então, depois de 6 meses, o anjo do Senhor, isso é, o anjo Gabriel, vindo da parte de Deus, é enviado, e a sequência é a mesma, é enviado pelo próprio Deus, mas agora não para Jerusalém. E aí você pode ver que as descrições são as mais específicas possíveis. Ele é enviado a uma cidade da Galileia, que não era um lugar muito famoso ou importante, não era um lugar tão benquisto, nem bem visto por aqueles que estavam lá no centro da adoração, no caso Jerusalém ali da Judéia. Há uma cidade ainda mais insignificante, não ser bem visto da Galileia, passa para Nazaré, uma cidade insignificante, João capítulo 1. Diz que o anjo é enviado por Deus para visitar uma virgem, que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A razão de dizer essas coisas é para nos dar a ideia não somente da idade, mas também para tentar avultar ou exaltar o milagre que vai acontecer.
Assim como no texto de Zacarias e Isabel, a infertilidade dos dois e a velhice dos dois, passado o tempo de ter filhos, demonstra o poder, a capacidade de Deus de realizar o impossível, como o próprio anjo vai dizer. Então, essa dificuldade e limitação de Isabel avulta, exalta, magnifica o grande Deus e sua capacidade de realizar coisas como quer. Assim também aqui a virgindade de Maria ajuda a demonstrar a grandeza do grande Deus. Tudo isso para provar que para Deus nada é impossível. Aquilo que o grande Deus determina fazer, Ele o fará. Mas para que fique claro de que isso é verdade, então coloca-se essas duas coisas. Aqui aparece Maria, ela é virgem, ela está comprometida para se casar-se com o homem da casa de Davi, cujo nome era José. Normalmente naquela sociedade, naquele momento, a maternidade, o casamento e a família eram os grandes sonhos das mulheres e dos homens. Não se pensava em muitas outras coisas. O que é que um homem que é abençoado por Deus, conforme Salmo 127, faz? Uma vida abençoada, uma vida cheia, uma vida plena, o que é? É uma casa tranquila, condições de trabalhar e prover para a sua casa, os filhos ao redor da mesa, uma esposa com uma videira frutífera. Essa satisfação vem não fora de casa, pelas conquistas fora de casa, mas dentro de casa. Naquela sociedade, então, com essa cosmovisão, entre 13 e 14 anos, uma jovem era prometida. Essa promoção, esse comprometimento, era como se fosse o nosso noivado de agora. Muito mais sério, no entanto. Se houvesse um rompimento, ou se houvesse alguma relação com outra pessoa que não, antes ou durante esse período, então a pessoa poderia inclusive ser apedrejada. Então, normalmente as jovens eram prometidas de maneira legal por um ano, entre 13 e 14 anos, e aí elas ficavam comprometidas, e essa legalidade era para evitar que ela fosse cortejada ou assumida por outra pessoa. Ela já estava debaixo da legalidade deste que iria eventualmente ser o marido dela. Importante que aqui ele diz que é José. José não é tão importante, mas ele é da casa de Davi. Legalmente Jesus, mesmo que não teria um pai humano, não teria o sangue por parte de um pai vindo da linhagem de Davi, Maria, que era da linhagem de Davi, carregaria isso, para cumprir uma profecia anteriormente. Isso é muito legal, mas legalmente, para herdar o trono de Davi e ser o devido rei de Israel, ele precisava legalmente pertencer à linhagem de Davi. José cumpre essa função. Então a gente está diante de uma moça de mais ou menos 13, 14 anos. E isso é uma das coisas que me chamou mais a atenção. Às vezes a gente não imagina. Eu quero que vocês pensem agora pelo que leram. A quantidade de teologia que ela guarda na cabeça, a maneira como ela responde à aparição do anjo, o que ela compreende a respeito de si mesma, sua autoimagem, o que ela sabe, como Deus a vê. Todas essas coisas estão embutidas dentro de uma menina de 13 anos. Isso me chama a atenção porque eu não sei o que nós estamos ensinando para os nossos juniores. Mas tudo isso ainda é apenas o início. O anjo então é enviado para essa virgem. A virgem se chamava Maria. O texto continua no versículo 28, muito parecido com o que acontece no encontro anterior com Zacarias. Aproximando-se dela, o anjo diz: salve agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. A primeira coisa que a gente compreende aqui, esse salve agraciada. Esse salve é como se fosse um bom dia, se fosse de dia, ou boa noite, se fosse de noite. Ou podia ser em espanhol, que passou? Ou se fosse em inglês, seria WhatsApp. Ou se fosse entre os jovens, seria: e aí, tudo bem? O anjo, então, esse salve não é dizendo que ela deve salvar alguém, ou que ele está congratulando porque ela se mostrou ou será salvadora. Opa, tudo bem? Salve, o que está? Agraciado. E esse é o termo mais importante de tudo que vai acontecer. Aqueles que consideram Maria como fonte de graça e não como receptora de graça fazem um desserviço e não leem a Escritura como aparece aqui.
Maria se compreendia como agraciada, o anjo compreendia como agraciada, Deus a agraciou, colocando ela uma função coadjuvante, mas muito importante nesse enredo maior. Salve, agraciada. Bom dia, agraciada. Tudo bem, pessoa que tem sido muito favorecida. A perturbação que ela tem, que ela demonstra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava, é porque... Imagine o que isso quer dizer. O que significa dizer ser agraciada por Deus? O que significa dizer que o Senhor está comigo? E isso precisa ser compreendido à luz do background que a gente acabou de ver. De onde era Maria? Maria é uma jovem de 13, 14 anos, vivendo num lugar esquecido em Nazaré, numa região muito malquista, na Galileia, num povinho ali. Como é que essa, então, recebe a visita de um anjo e recebe da parte desse anjo, vindo da parte de Deus, dizendo, você, muito favorecida, o Senhor está com você. O Senhor olhou para você, o Senhor viu você, o Senhor quer usar você, o Senhor quer dispensar graça sobre você, o Senhor tem algo para você, o Senhor tem um plano que inclui você. Não é à toa que essa adolescente deve ter pensado o que isso significa. Fico pensando se ela teria esses sonhos de ser a mãe do Filho de Deus. É provável que ela deve ter se perturbado, porque nunca imaginou que ela, vivendo a vidinha que ela vivia, Deus não somente olharia para ela, mas a agraciaria de uma maneira tão especial e a utilizaria de uma maneira tão grandiosa. Não importa o que aconteça, meus irmãos, Deus vê você. Para essa mocinha, o Senhor vai revelar verdades profundas. É a ela que Ele, por meio do anjo, revela um conceito gigantesco a respeito de trindade e a respeito da encarnação. A essa adolescente, agraciada por Deus, Deus demonstra o seu favor, primeiro em termos de informação, dizendo para ela, revelando conceitos importantes sobre a trindade, conceitos importantes sobre a encarnação. Quando é descrito o que ela vai fazer, no versículo 34, a gente vai e volta, tá bom? Versículo 34, então Maria disse ao anjo, como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? É interessante que aqui ela responde completamente diferente de Zacarias. Quando o anjo diz para Zacarias, o que é que ele pede? Prova. Qual é a prova de que isso vai acontecer? Maria não está preocupada com prova. Maria simplesmente quer saber como isso vai acontecer. Ela sabe como bebês são gerados. Então ela talvez esteja pensando, então, não pode ser agora, e eu só vou ficar casada daqui a 1 ano. Como é que vai ser isso? Significa que vai ser desfeito o meu casamento, eu não vou casar mais? Significa que eu vou casar com alguém? Significa que eu vou casar com outra pessoa? Como é que vai ser isso? Não dá para eu ficar grávida de maneira natural. Eu não sou casado, nunca tive relação com homem algum. Como é que vai acontecer isso? Não é se vai acontecer, não é a prova de que isso de fato vai acontecer. E a razão, e a gente entende isso, porque o próprio anjo, diferente de Zacarias, não repreende ela, mas na verdade explica a grandeza do que vai acontecer em termos criativos. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, muito parecido com Gênesis 1:2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A ideia de pairar, a ideia de estar presente, a ideia de controle, a ideia de cuidado, a ideia de geração, criação de vida. Como é que vai acontecer? O anjo diz. A instrução que eu tenho tido é que o Espírito Santo virá sobre você. Temos o Pai enviado por Ele, temos o Filho que vai ser gerado no ventre de Maria, o Filho Jesus, não a eterna pessoa da Trindade, mas Jesus, o Filho de Deus, e temos o Espírito Santo, as 3 pessoas da Santíssima Trindade, trabalhando, um enviando, um voluntariamente aceitando o envio, e o outro gerando vida, maturando, dando um corpo, formando isso. Fabuloso. O Espírito Santo virá, é isso que vai acontecer. Não é à toa que ele, ainda continuando no versículo 35, ele diz, ele será chamado Filho de Deus. Verso 32, ele será chamado Filho
do Altíssimo. E aí ele explica, dando como se fosse um sinal, a própria Isabel, ela ficou grávida, para aquela que as pessoas diziam que era estéril. Diante disso, nós aprendemos a primeira lição de Maria. Aparece no versículo 32. E quase tudo que nós vamos aprender se resume a poucas vezes que ela fala, fora o cântico. É aqui que ela fala o conceito que ela tem sobre si mesma, sobre o Senhor, sobre o plano de Deus, os riscos que ela precisa aceitar. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Maria nos ensina, irmãos, que os agraciados respondem em fé. Maria foi agraciada, é o que diz o versículo 28. Deus estava com ela. Ela foi agraciada, não fonte e origem de graça, mas Deus dispensou uma graça, não um mérito, mas um favor imerecido para que ela desempenhasse uma determinada função. Ela escuta tudo isso sobre todo o processo e ela diz: aqui está a serva do Senhor. Maria nos ensina que os agraciados respondem em fé. Irmãos, existiam muitas coisas envolvidas nessa decisão. Eu fico imaginando se Maria dissesse assim: como? Não, eu não. Como aconteceu? Ou se Maria não voluntariamente estivesse acessível, disponível para que Deus realizasse nela a obra, o que seria? Mas a decisão voluntária, como parece aqui, sem constrangimento, sem pressão, uma descrição, uma pergunta, uma resposta da parte do anjo, ela diz: é isso? Aqui está a serva do Senhor, que faça-se comigo exatamente o que você falou. Sim, que eu fique grávida, que eu gere no meu ventre o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, que ele seja rei de Israel. Essa expressão, aqui está a serva do Senhor, indica uma profunda crença de perfeição, na perfeição da vontade de Deus. Porque o anjo não avisa se ela vai ficar grávida, né? Primeiro, que ela não vai ficar grávida de maneiras naturais, ela vai ficar grávida não estando casada, né? Quando ela pergunta e o anjo diz: você vai ficar grávida do Espírito Santo, mas ela estava prometida para daqui a um ano ser esposa de alguém. E a gente vai saber que em Mateus capítulo 1, José vai ter uma dificuldade. Ele resolve deixá-la secretamente para que ela não seja infamada, para que ela não seja talvez apedrejada. Tinham coisas envolvidas aqui, riscos que ela estava correndo. Talvez ela tivesse pensado que o Senhor tomaria conta de tudo, que ele não deixaria ela ser apedrejada se fosse acusada de adultério, que ele não permitiria que ela nunca mais tivesse alguém com quem casar, porque ela ficaria mal vista na comunidade inteira, que Deus cuidaria dela, seria o seu escudo, que lhe ajudaria a criar o Filho de Deus. Porque são essas coisas, né, que as adolescentes pensam. São essas coisas que as adolescentes têm na cabeça, certo? Eu fico pensando, se o Messias viesse hoje e procurasse entre as nossas jovens uma para ser a mãe do Senhor. A expressão aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo, ensina que os agraciados respondem em fé. Maria se apresenta na mesma linha de muitos homens e mulheres do passado que tomaram decisão de responder em fé a despeito do que isso custaria. Esté, por exemplo, capítulo 4, versículo 16, depois que ela resolve se apresentar diante do rei, sabendo que isso poderia custar a sua cabeça, porque ninguém poderia se apresentar diante do rei se não fosse chamado. O que ela disse? Se perecer, pereci. Ruth capítulo 1, versículo 16, ela sai de Israel, vai para Moabe, lá todo mundo morre, e agora ela tem a chance de voltar para a casa do seu pai em Moabe, mas ela resolve voltar com Ruth para Israel. Ela diz: olha, eu não vou te deixar, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A novidade do retorno, a ausência de proteção, ela não ignora o custo, mas ela toma uma decisão em resposta com fé.
Jó capítulo 13, versículo 15, no meio da agonia, Jó ele exalta ao Senhor dizendo: ainda que ele me fira, ainda assim eu esperarei por ele. Jesus em Lucas capítulo 22, verso 42, não a minha vontade, mas a tua vontade. Como é que Maria poderia desempenhar essa função se ela fizesse apenas o que quisesse? Como é que ela poderia desempenhar a função se ela não permitisse que o Senhor governasse a sua vida? Maria demonstra aqui, nos ensina que os agraciados respondem em fé. Independente do custo, eles confiam e creem que o plano de Deus é perfeito. Maria também nos ensina sujeição e alegria em ser coadjuvante no maior de todos os enredos. Sujeição e alegria, irmãos, não são excludentes. Às vezes, alguns de nós pensamos que o plano de Deus é triste. O plano de Deus para a minha vida é a remoção da alegria. Eu tenho que andar moribundo, amarelo, parece que tem uma malária permanente, olhos baços, sempre tristonho, como se estivesse carregando o peso de Marte sobre os ombros. Eu sei que algumas vezes a vida é assim. A diferença entre o cristão e o não cristão é que Deus lhe ajude a carregar o peso de Marte, se você for cristão, discípulo de Jesus, e os outros não. Aqui, a gente não vê Maria com resignação. Maria, na verdade, se apresenta como Isaías se apresenta no capítulo 6. Deus descreve o que ele deseja fazer e Isaías voluntariamente se apresenta: eis-me aqui. Envia a mim. Ela não quer ficar aquém do que Deus está fazendo. Sua alegria está em funcionar como coadjuvante nesse plano de Deus. Ela não quer perder a oportunidade de participar do que Deus está fazendo. Deus a convida e ela aceita. Deus descreve o que vai fazer e ela diz: eis-me aqui. A despeito de todos os custos. Submissão, sujeição e alegria não são excludentes. Maria se coloca numa posição em que ela é submissa alegremente ao plano de Deus. Ela se agrada em ser coadjuvante. Quando a gente olha esse texto gigantesco, do versículo 26 até o versículo 38, mas principalmente quando o anjo descreve o que vai acontecer, apenas 2 vezes é dito algo sobre Maria. 2 vezes. Versículo 28, salve agraciada, o Senhor está contigo. Depois, no versículo 30, porque você foi abençoada por Deus. Tudo mais é dito a respeito da criança que será gerada no seu ventre. É ele que será um filho homem, é ele que terá o nome de Jesus. Versículo 32, é ele que será grande, não Maria. É ele que será chamado filho de Altíssimo, não Maria. É a ele que Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. É ele que reinará para sempre sobre a casa de Jacó. É a ele que será dado um reino que não terá fim. É ele, no versículo 35, que será chamado filho de Deus. É ele. Maria se coloca como alguém serva do Senhor, que não vai figurar como alguém importante. Na verdade, ela vai de maneira subserviente e voluntária aderir ao plano de Deus para ela em trazer ao mundo o Filho de Deus. E ela gosta disso. Estou dizendo isso, irmãos, porque nós temos a tendência de procurarmos ser protagonistas em toda história. De novo, não só na vez passada, domingo anterior, mas também nessa, nós somos tentados a sermos protagonistas da nossa própria história. A história precisa ser a nosso respeito. Os amigos, as saídas, até o que comemos tem que ser o canto que eu gosto, tem que ser a comida que eu gosto, o assunto que eu gosto, o lugar que eu gosto. Nós temos essa pretensão. Quando se trata do plano de Deus, da mesma forma, eu vou servir no lugar que eu gosto, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou dar o que eu quero, eu vou quando eu puder. E aí as coisas acabam orbitando a respeito de mim. Quando
aprendemos aqui de Maria, as coisas são descritas a respeito de Jesus. Maria está tranquila quanto a isso. Ela não vai reinar, ela não vai ser grande, ela não vai ser filha do Altíssimo, no mesmo sentido que Jesus é filho do Altíssimo, ela não vai receber trono nenhum, mas ela vai poder participar no maior de todos os enredos, que é a respeito de Jesus. Essa expressão que se cumpre em mim, a palavra do Senhor, revela confiança no que Deus havia dito que faria. Confiança, cumpra-se em mim a tua vontade. Essa confiança, irmãos, não é somente aceitar como verdade. Maria creu. Mas na frente, no versículo 45, quando Isabel diz, fala, cheia do Espírito, Isabel chama ela de bem-aventurada. Bendita é você entre as mulheres, verso 42. E mais na frente, no versículo 45, ele diz, bem-aventurado a que creu. Quem creu? Maria. Zacarias não creu. Esse contraste precisa sempre ser estabelecido. Zacarias, da linhagem de Levi, um sacerdote velho, experimentado em relação às dificuldades, ali, ele não creu, é o que o anjo diz. Mas aqui, esta adolescente, esta jovem, escuta a palavra de Deus por meio do anjo, e ela creu. Essa crença no plano de Deus como melhor, essa crença no poder de Deus para realizar coisas grandes, essa crença de que a graça de Deus pode de fato usar uma jovem como essa, a coloca na posição de bem-aventurança. E a gente precisa perguntar, irmãos, a nossa ausência de participação como coadjuvantes no plano de Deus, começa aí, ó. Não tem nada antes disso. O requerimento mais básico para nós figurarmos dentro do plano de Deus, do que Ele está fazendo no nível universal, mas o que Ele está fazendo na minha vida é aceitar como melhor, boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Mas não somente aqui no intelecto, mas pular para dentro, crer. Essa é a vontade de Deus para mim. Essa é a vontade de Deus, você como filho, que você honre e obedeça aos seus pais. É a vontade de Deus para você que é esposa, para você que é marido, que você permaneça casado e glorifique ao Senhor. Essa resignação não deve anular a sua felicidade não deve estar na circunstância, mas em saber que aí, exatamente aí, você cumpre o seu papel como discípulo de Jesus. Aí você se torna o coadjuvante desse enredo, de mostrar Cristo e as implicações do evento Cristo, da vinda de Cristo na vida de vocês. Maria crê. E ela já começa a se tornar bem-aventurada. Aqui ela se torna um padrão, nesse sentido, de todos esses homens e mulheres que responderam ao plano de Deus, muito embora houvesse riscos, com um sim. Elas creram. Creram não somente que Deus podia fazer, mas creram que o que Deus iria fazer era o melhor. Creram e se colocaram. Diferente de Zacarias, que não creu, que duvidou da informação, Maria crê. Isabel percebe isso. Bem-aventurada, alegre, feliz seja você que creu. E a palavra bem-aventurado é como que quisesse gerar uma inveja santa. É como se dissesse Maria, ou Isabel dissesse, ó, você está numa posição em que deve angariar pessoas que queiram estar lá. Você se coloca como um bom padrão, um bom exemplo a ser seguido. Chamá-la de bem-aventurada porque ela creu é como se estimulasse todos nós, assim como ela, nós, eu e você, deveríamos nos colocar numa posição de bem-aventurados por crermos no que Deus tem dito em sua palavra. Crermos no plano de Deus para nós e pularmos nisso. Todo mundo que está aqui, Deus tem um plano para a sua vida, você sabia disso? E esse plano pode ser diferente do meu. Deus tem um plano para a sua vida, não importa onde você mora, onde você viva, Deus conhece você. Ele sabe quem você é.
Ele sabe o que está no seu coração. Não importa a sua idade, Deus conhece você. Aceite o plano de Deus para a sua vida. Não lute contra. Você quer escrever a sua própria história, você não tem tinta eterna. Você quer escrever seu próprio enredo, você acha que é o quê? Maria nos ensina sujeição e alegria em ser coadjuvante dentro desse maior de todos os enredos. Ela nos ensina que sujeição e alegria não são de fato excludentes. Mas Maria também nos ensina que compreensão teológica do plano de Deus e o seu caráter não é coisa de adulto. E aqui vai ter uma implicação e uma aplicação muito especial para nós que somos pais e para os outros adolescentes que temos aqui. O texto do 26 ao 38, ela sabe por meio do anjo que Isabel está grávida. No versículo 39, ela viaja mais ou menos uns 80 quilômetros, vai depressa à região montanhosa lá de Judá. Ela entra na casa de Zacarias, saúda Isabel. E aí, ao saudar Isabel, diz que o bebê estremeceu no seu ventre, uma implicação gigantesca para quando começa a vida. E a inviolabilidade da vida. Isabel fica cheia do Espírito Santo. E aí, depois disso, Maria finalmente, ela exclama, no versículo 46 em diante: a minha alma engrandece ao Senhor. Esse cântico aqui é dividido em dois momentos. Os primeiros versículos são aspectos bem pessoais. É Maria pensando, refletindo sobre a grandeza, a bondade, a misericórdia do Senhor para com ela. E ao fazer isso, irmãos, ela revela grande compreensão da sua própria identidade e também da grandeza de Deus. E aí do versículo 50 em diante descreve o trabalho do Senhor por Israel, por causa de Abraão, no versículo 55, mas o que é antecipado em fazer, o que ela espera que Deus faça com a vinda dessa criança. Eu fiquei pensando, é difícil entender como é que alguém com tenra idade conseguiria expressar tanta maturidade sobre a vida. Pense um pouco, pense em você com 13 anos. É triste, né, o quadro? Como é que alguém com tenra idade consegue expressar de maneira tão singular? O texto não descreve que ela era uma mulher completamente fora da curva. A expressão lá dos versículos 26 em diante é de que ela estava lá isolada em Nazaré, numa cidade da Galileia, e aqui era virgem. Mas essas descrições não favorecem de alguma forma uma dignidade inata. Ela era uma como muitas outras que existiam lá. É isso que ela diz. No versículo 48, ela diz que Deus atentou para a humildade de sua serva. Para uma jovem de Nazaré, na Galileia, como é que alguém poderia ter tanta compreensão de quem Deus era? Ela sabe que ela pertencia a um povo que tinha como pai Abraão, com quem o Senhor havia feito um pacto. É o que aparece aí no versículo 46, 54 e 55. E que agora Deus estava cumprindo o que havia prometido. Ela também demonstra compreensão a respeito de sua própria identidade. Ela era uma serva humilde do Senhor, uma escrava do Eterno, uma agraciada, uma jovem temente a Deus. No versículo 50, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Eu tenho alcançado misericórdia. Eu tenho temido ao Senhor, mesmo nessa idade. Ela conhecia o Senhor. Versículo 47, Ele, Deus, era o seu Salvador. Versículo 49, ele era completamente santo. Versículo 50, ele tratava com misericórdia os que lhe temem. Tudo isso no cântico, composto por um adolescente. Veja a quantidade de profundidade teológica.
E a gente aprende, irmãos, de cara que não existe papel coadjuvante significativo no plano de Deus sem compreensão profunda da verdade. Não existe papel significativo, coadjuvante que seja, significativo dentro do plano de Deus, se a gente passar 20 anos e só sabe João 3,16. Só sabe que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas não sabe que houve um pacto, não sabe que houve um plano, não sabe que o grande Deus está compondo, criando, ajustando a história, não sabe as esperanças que devem ser esperadas, não sabe as promessas que devem ser cumpridas, não sabe as profecias que deverão se cumprir, não tem uma ideia do que está acontecendo. Você e eu, se não aprofundarmos nossa compreensão da verdade, haverá sempre limitação do papel de coadjuvante que nós desempenharemos dentro do plano de Deus. Deus, Ele espera que eu e você o compreendamos. Eu e você compreendamos o que Deus está fazendo no mundo. Para que quando as coisas acontecerem, a gente não fique se perguntando o que está acontecendo, mas consiga ter uma cosmovisão organizada e estruturada pela palavra de Deus. Sem profundidade teológicas, irmãos, não existe devoção séria. Não é suficiente nós virmos aqui aos domingos e cantarmos louvores que nos emocionem. A emoção não consegue sustentar quando a vida, pela providência, nos abate. Mas, por outro lado, as emoções não conseguem sustentar quando você receber visita de anjo. Isso é uma linguagem figurada. O que isso vai fazer? A sua teologia, o que você compreende a respeito de Deus, dá conta do sobrenatural. O que você conhece a respeito de Deus dá conta das limitações que os seus sonhos precisam ter, dos ajustes que precisam ser feitos, sem compreensão da verdade de Deus, sem compreensão da palavra de Deus, sem compreensão do plano de Deus, sem estudo sério desse texto, sem acumular e viver verdade, haverá sempre limitação considerável do nosso papel de coadjuvantes dentro do plano de Deus. Você é aquilo que você conhece a respeito de Deus. É aquilo que você conhece a respeito de Deus, a coisa mais importante a respeito de você. Essas que modificam e determinam a sua vida, as outras não. Nós exaltamos ao Senhor na medida proporcional da nossa compreensão de sua pessoa e do seu plano. O que ajudou Maria a ouvir o que ela ouviu e dizer: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade? Talvez a gente possa imaginar que tenha sido qualquer outra coisa. Alguma coisa, sei lá, o emocionalismo do momento, a vista do anjo e tal. Mas Zacarias teve a mesma coisa. A gente sabe pelo cântico de Maria que as estruturas de pensamento formadas pela verdade de Deus estavam lá. Estavam lá, todas preparadas, as expectativas da vinda, a promessa feita a Abraão, a misericórdia do Senhor que deveria vir, essa inversão de valores que explicaria por que Deus faria um movimento desse de vir atrás de uma menina como essa e não as outras. A inversão de valores do próprio Senhor, todos os esquemas de pensamento teológico estavam lá. Como ela se via, como ela via a Deus, como ela via a vida. Do contrário, nós vamos nos perder nas trivialidades da vida, irmãos. Vamos correr atrás do vento, fazendo o que nos parece legal aos olhos, sem saber o que Deus está fazendo no mundo. Não tem como cooperar com isso. Ninguém coopera com aquilo que não sabe. Se nós não soubermos o que Deus está fazendo no mundo, nós não conseguiremos cooperar com isso. Sem temor ao Senhor, não experimentaremos essa misericórdia que Ele dispensa aos que o temem, no verso 50. Sem ter o Senhor como Salvador, não existe possibilidade de se alegrar no Senhor, que é o versículo 46. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Nós também encontramos aqui uma aplicação para os pais. Tanta luta para o menino ir para a escola,
Mas tudo bem, falta os adolescentes ou a EBD. O culto de oração termina muito tarde. No outro dia o menino tem aula. Mas tudo bem se o curso de inglês termina tarde. Teologia, na verdade, é coisa de adulto. O menino precisa memorizar os elementos da tabela periódica para passar no Enem. Tanta luta para o menino entender as equações de Bhaskara, leitura vetorial. Mas tudo bem se ele não consegue ler a Bíblia e explicar o Evangelho. Pais, é provável que você esteja acenando para o programa de Deus, enquanto você ensina ao seu filho a replicar essa mesma letargia espiritual. Não dando as ferramentas para o seu filho, as ferramentas que eles precisam para serem coadjuvantes no plano de Deus. Eu fico imaginando que os pais de Maria fizeram um grande trabalho. E eu não posso deixar de avaliar a minha própria função como pai. Quais ferramentas eu estou dando aos meus filhos para eles interpretarem a realidade? Tanta preocupação com as outras coisas que têm o seu lugar, mas são em função de, não podem ser fins em si mesmo. Quanto estamos treinando os nossos filhos para receberem visitas de anjos? Ouvirem o chamado de Deus para as nações, jogarem futebol para a glória de Deus, serem advogados e juízes que amam a verdade e não são corrompidos pelo vil metal, professores que educam para a justiça, homens e mulheres generosos para dividir e investir na vida dos outros. Sim, pais, eu chamo vocês ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Não soa aos seus ouvidos a voz do grande Deus dizendo: portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Estas palavras, não outras, estas palavras estarão no teu coração. Inicialmente no teu coração. E você as inculcará aos seus filhos. E delas falarás assentado, andando pelo caminho, ou dirigindo. Não crie viciados em tela. O tempo de dirigir dentro, isso é na normalidade da vida. É o tempo em que você inculca a bendita palavra de Deus, porque viver para Deus não é coisa de final de semana, não é coisa de domingo, não é coisa de igreja. Vivemos para Deus. Para Deus. Teologia não é coisa de adulto. Teologia séria, profunda, pode ser compreendida, aprendida, exercitada e vivida. Maria é a prova disso. Maria, a mãe do Filho de Deus, é a prova disso. Estava preparada para entender a realidade. Não foi a visita do anjo que a preparou. A visita do anjo simplesmente provou que ela compreendia a respeito de si mesma. Deus se revela: eu sou serva, Ele é Senhor. Deus quer mudar a minha vida, mudar o curso, porque não houve nenhuma promessa de que Deus iria cuidar dela, de que ela ainda teria filhos com outros homens, de que ela permaneceria casada. Tudo isso ela fez sem ter as respostas todas. Ela correu, na verdade, o risco de perder o marido. Foi o anjo que foi falar com José para que ele permanecesse. Em tudo isso, Maria aceitou a vontade de Deus. Maria ousou voluntariamente participar do plano de Deus. Maria, uma adolescente, entre 13 e 14 anos, sabia o que era a vida, sabia o que era importante, sabia quem era Deus, sabia quem era ela. Onde é que ela aprendeu isso? Eu quero acreditar que grande parte disso foram seus pais. Seus pais que ajudaram, que motivaram, que cooperaram, que investiram, que cobraram, para que os meninos lessem, para que os meninos estudassem, para que os meninos memorizassem, para inculcar na cabeça dos meninos o que é de fato importante, a bendita palavra de Deus. E o que a gente está fazendo? Talvez alguns já fracassaram com os filhos. Tente fazer diferente com os netos. Não importa se os seus filhos não gostam de você porque você manda eles fazer determinadas coisas. Não,
É melhor que o seu filho não goste de você. É melhor que você seja reprovado como um pai, no momento, por causa de uma criança de 5 anos, que não entende muito bem as coisas, do que você ser reprovado pelo grande Deus naquele dia, porque não inculcou a verdade na vida do seu filho. Ou transferiu para os outros, para a igreja, ou simplesmente ignorou a sua responsabilidade, achando que isso era coisa de adulto. Isso é mentira. Isso é mentira. Maria nos mostra isso. Maria nos ensina que compreensão teológica do plano e caráter de Deus não é coisa de adulto. É uma menina que está pronta para ter a sua vida mudada para sempre, atendendo voluntariamente ao chamado do Senhor. Quais são algumas outras implicações desse texto tão rico? Eu sei que a história não procura defender a maternidade. Esse texto não procura defender a maternidade em si, não é o foco. Mas se Maria ficasse grávida nessa idade, no mundo que vivemos hoje, eu fico imaginando a fila de pessoas que estariam lá para explicar as muitas razões pelas quais ela deveria interromper voluntariamente essa gravidez. É ou não é? Mas a maneira como a Bíblia descreve tanto a concepção de João Batista quanto a concepção de Jesus, a maneira como a Bíblia descreve, depõe de que o feto nessa história é tão pessoa como qualquer outro. O feto, como se chama? O feto fica cheio do Espírito Santo, responde a estímulos externos. Deus, como Criador e mantenedor da vida, considera pecado qualquer tentativa de interrupção planejada e voluntária da vida. Isso é pecado contra o Deus que traz sobre si a prerrogativa de criar e interromper vida. E em sua providência, entre nós, algumas irmãs têm experimentado aborto espontâneo, mas aquilo dali já era uma pessoa. Deus, em sua providência, tem os seus motivos. É prerrogativa dele criar e manter. Nossa prerrogativa não é querer ser Deus. Maria e Isabel revelam grande sensibilidade diante do plano de Deus. Interessante, uma senhora, contrário de Zacarias, uma senhora, outra adolescente, unidas por algo em comum. Isabel fica cheia do Espírito Santo, no versículo 41. Maria, pelo Espírito, engrandece ao Senhor. Uma mais velha, uma senhora, outra uma adolescente, unidas por algo comum, a crença e confiança no plano de Deus. Não importa qual seja a parte que vamos desempenhar no plano de Deus, o primeiro passo precisa ser ter fé, confiança no plano de Deus para nós. É isso que une essas duas. Tanto Isabel quanto Maria respondem a isso, ao que Deus está fazendo, em fé. Em fé. E esse é o primeiro requisito que eu e você precisamos ter para cooperar, participar do que Deus está fazendo nesse mundo e o plano de Deus para nós. Sem fé, você vai viver o seu plano. E o seu plano, normalmente, não é o plano de Deus. Aqueles que estão aqui, que não são convertidos. Quando eu digo não são convertidos, eu quero dizer aqueles que estão aqui, que já ouviram falar do Evangelho. Já ouviram falar que existe um Deus, mas Deus está lá, eu estou aqui. Talvez alguns daqui tenham uma herança católica e acreditam que é por fazer determinadas coisas, por fazer boas obras, que eu posso alcançar a minha salvação. Para esses eu digo, sigam o exemplo de Maria, que concebia o Senhor, no versículo 47, como seu Salvador. Maria compreende a sua humildade e pequenez diante desse Deus e se coloca numa posição de submissa ao grande Deus e à sua vontade. Reconhece a necessidade de um Salvador externo que venha e lhe salve. Todo o texto fala disso. Versículo 47, Deus é o seu Salvador. No versículo 43, Isabel diz: grande honra é para mim receber a visita de quem?
da mãe de quem? Do meu Senhor. A honra que Maria tem é uma honra delegada, é uma honra atribuída por ser a mãe do Senhor. Ao contrário de dar a Jesus esse resquício de honra, é Maria que recebe de maneira indireta por ser a mãe do Filho de Deus. Tenha Cristo como seu Salvador. Confesse os seus pecados diante de Jesus. Peça para que Ele governe a sua vida. Deixe de brincadeira, decida seguir a Cristo, tomar a cruz dia após dia e seguir Jesus. Só assim terá esperança para você. Só assim você deixará de viver a sua vida, para viver como coadjuvante dentro do plano de Deus, que é o maior de todos os enredos. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelas lições que aprendemos aqui. Dentre as muitas, eu acredito que a missão de sermos pais, a missão de treinarmos a próxima geração, a missão de não sermos preguiçosos, acreditando que os nossos filhos não conseguem aprender, ou até que não devem aprender, ou que terão muito tempo para aprender, que agora é o momento de aprender outras coisas, quando o diabo e o mundo vai alcançá-los bem cedo. Ajuda, Senhor, a mim e aos meus irmãos a pormos cerca, criarmos muros com a verdade, não com a religiosidade, não com o comportamento externo, não com o legalismo, mas com a verdade. Nos ajuda a crer no poder da Tua palavra e a ensinar aos nossos filhos constantemente, com perseverança, na dor, na saúde, cumprirmos bem a nossa função, preparando os nossos filhos para serem coadjuvantes no plano de Deus, preparando-os para interpretarem a realidade de uma maneira correta e verdadeira e eterna. Eu peço que nos ajude também, Senhor, como servos do Senhor, a sermos voluntários, a crermos de fato no que o Senhor tem planejado para nós, não acharmos que a felicidade está fora do Teu plano, mas encontrarmos alegria, felicidade e satisfação na condição de bem-aventurados em cumprirmos a Tua vontade. Eu realmente peço que nos ajude quanto a isso, todos nós que estamos em luta. Lembra-nos, Senhor, de que nós, agraciados, devemos responder em fé. A Tua graça nos dá poder para isso, para respondermos em fé. Sejamos como Maria, coadjuvantes dentro do Teu plano, vivendo em função do Rei Jesus. Não para tomar o lugar dele, não para competir com ele, não para usá-lo, mas para servi-lo como escravos de Cristo. E nós pedimos por amor dele. Amém.